Algumas experiências ficam em nossas memórias para sempre. São impossíveis de esquecer. Os momentos mais marcantes de nossas vidas estão sempre ligados a sabores, aromas, sons e imagens que causam algum tipo de sensação em nós. E todas as vezes que sentimos uma sensação muito boa, é porque a experiência foi incrível. Hoje vamos conhecer a história do Café Viriato, um restaurante incrível que nasceu na cidade de Fortaleza em 1997, pelas mãos do renomado chefe Rodrigo Viriato. O Café Viriato, ele não é um coffee shop só, ele não é um lugar de vender café. Na verdade, a gente encara ele muito mais como um atendedor de necessidades. Então aqui a gente atende a necessidade dos clientes de se reunir para fazer reuniões de trabalho, de fazer reuniões sociais, de fazer eventos sociais grandes. Nessa cafeteria a gente tem um salão com capacidade até 500 pessoas. Então, aqui não é um coffee shop, aqui é um celeiro de atendimento de necessidades. E a gente vai fazendo transformações durante o dia no cardápio, no modelo de atendimento, para que atenda exatamente a necessidade que o público precisa. A gente não abre só nos horários mais lucrativos. A gente não fecha o café nos dias que tem pouco movimento. Então a gente funciona todos os dias do ano e a gente só fecha no dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro, porque realmente é um dia que as pessoas não precisam da gente. Se eles precisassem, a gente estaria aberto. Aqui nasceu como uma empresa familiar, só que uma empresa que veio de outro ramo, veio de um ramo de decoração de festas infantis, que se transformou numa empresa de locação de material para eventos. E nessa época eu tinha cerca de 15 anos nessa primeira transformação, até que quando eu tinha cerca de 19 anos a gente entrou no setor de buffets. A gente montou ou ensaiou montar o primeiro buffet. E aí foi quando a gente percebeu que não estava mais na área de eventos, e sim na área de alimentação. E aí foi quando eu vi a necessidade de me especializar, e aí fui atrás de formações, que na época eram muito difíceis, fazem cerca de 23 anos, mais ou menos, 25 anos. E aí pronto, de lá para cá, a gastronomia virou a profissão. A primeira escola que eu estudei, que era no interior de São Paulo, no maior estado do país, do Brasil, e a escola que lecionava lá era o The Culinary Institute of America. Eu fui para lá com 19 anos de idade, que foi justamente a primeira formação. Eu fui assim que a gente montou o buffet, assim que a gente comprou o imóvel onde funciona o buffet, quando a gente atendeu a primeira cliente, a gente percebeu essa necessidade da gastronomia. Então, rapidamente, e por coincidência estava no processo seletivo de Águas de São Pedro e fui para lá com 19 anos. Foi uma descoberta, porque o Ceará era um estado muito pobre do ponto de vista gastronômico, na oferta de ingredientes, de ervas frescas, de ingredientes importados. A gente ainda vinha aí há cerca de 5 anos da liberação de importação no país, no Brasil. Até 1990 as importações no Brasil eram muito difíceis, muito dificultadas pela legislação brasileira. Então os ingredientes importados ainda não eram tão utilizados. Então você imagine o que é um cearense chegar numa escola de gastronomia e tendo que aprender todos os sabores e todos os nomes ao qual ele nunca tinha sido exposto. Eu sempre procurei, não foi por coincidência, quando eu resolvi estudar gastronomia, apesar do pouco conhecimento que eu tinha sobre a formação de cozinheiros, mas todas as escolas que eu pesquisei, quando eu achava uma escola que era só escola de cozinha, eu não gostava e não queria. Então eu queria de fato um hotel, até porque eu visualizei inicialmente que eu seria chefe de cozinha de hotéis. E aí eu fui para a França. Lá primeiro eu busquei também um hotel que tivesse uma escola dentro. Então eu fui para o Ritz, da Place Vendôme, em Paris, que tinha exatamente o que eu queria, um hotel com uma escola dentro. Então durante a manhã eu fazia o curso de patisserie, e eu podia frequentar as instalações do hotel.
ver como funcionava a blanchérie, onde se faz lavagem, como se recebia ingredientes, como se processava, como se dava o serviço de salão. Então, eu sempre entrei nas cozinhas dos hotéis, eu fotografava todos os equipamentos. Mesmo que eu soubesse que eu não tinha capacidade ou financeira ou de trazer esse forno, por exemplo, ou esse equipamento não pudesse ser trazido para o Brasil, mesmo assim eu queria registrar o que tinha naquele equipamento, o que ele fazia, que temperatura ele alcançava, para poder, quando eu chegasse no Brasil, eu pudesse atingir a mesma capacidade produtiva. Se eu ficasse só numa escola de cozinha, eu não teria esse processo de receber ingredientes, de transformar ingredientes, de lavar prato, né, de saber como funciona um serviço de banquetes. Uma escola não vai fazer um serviço de banquetes para 1.000 pessoas. No hotel eu tive a expectativa de fazer banquetes para 1.000 pessoas. Às vezes a gente servia 1.000 pessoas no café, 1.000 no almoço, 1.000 no jantar. Então como é que se faz esse processo? Eu não teria essa vivência se eu tivesse ido para uma escola de cozinha que fosse só escola de cozinha. Depois de 2 anos, aí eu já senti a necessidade de uma escola mais profissional, que tivesse também um processo de produção, mas que tivesse um viés mais profissional. E aí eu procurei a Le Nôtre, que fica em Plessis, vizinho a Paris. A Le Nôtre, ela tem uma rede de confeitarias. Então eu tinha a oportunidade de conversar com os chefs que faziam os cardápios das confeitarias. Então eu acompanhava outro tipo de processo, aí nesse caso muito mais criativo, muito mais elaborado do que eu tinha visto nos hotéis. E aí foi quando eu vi uma cozinha mais refinada, um processo mais elaborado. Lá na Le Nôtre, todos os chefs, quase todos eles eram MEOF, Meilleur Ouvrier de France, né, que são os melhores trabalhadores da França. Então lá eles pegam confeiteiros, garde-manger, cozinheiros e fazem um campeonato. Os vencedores desses campeonatos são os chefs mais requisitados, né, por ter ganho o campeonato, por ter mais experiência. E esses chefs trabalhavam, muitos deles, lá na Le Nôtre. Então eu tinha acesso a esses cozinheiros que eu não teria acesso de outra forma que não fosse estudando lá. A gastronomia no Brasil, ela se transformou muito em 1999. Em 99 eu já tinha estudado, eu já estava trabalhando no mercado, né? Eu já tinha voltado para Fortaleza. Então eu tive a oportunidade de ser, sim, um dos precursores. Dentro das instalações das nossas empresas, eu tive a oportunidade de formar muita gente. E eu tive a oportunidade de formar muita gente como professor de gastronomia. Então realmente passou muita mão de obra, passou muita gente, teve muita gente transformada, ou teve muita gente que teve pelo menos ali sua primeira oportunidade, né? Teve a oportunidade de me acessar e acessar os conhecimentos que eu tive fora. Então talvez eu tenha sido aí um instrumento de transformação para algumas vidas. A minha primeira experiência como professor foi um acidente, mas não foi um acidente meu. Nesse hotel escola, onde eu estudava gastronomia, tinha uma pós-graduação, ela funcionava no fim de semana, a pós-graduação em hotelaria. Ia ter uma aula prática para os pós-graduandos em hotelaria. O professor que ia dar aula prática não conseguiu chegar para a aula. E eu era o único aluno que não morava em São Paulo, que não era da região, e que no fim de semana estava na cidade, porque no fim de semana os alunos iam embora. E a coordenadora do curso me ligou, perguntou se eu podia ir dar aula no lugar do chefe. E eu, posso. E ela perguntou, você tem competência? Eu disse, tenho. E eu nem sabia se eu tinha. Eu cheguei lá com muito medo para dar essa aula. Mas eu dei a aula, deu certo, cortei o dedo, mas o nervosismo foi pro pedaço do dedo. Mas a aula ficou boa, né? E aí foi quando despertou esse desejo, foi quando deu a vontade de quando voltasse para minha cidade, eu teria essa possibilidade de atuar. Quando eu voltei para Fortaleza, eu terminei o nível superior em outra área, na área gerencial. E aí eu aliei a gerencial com a cozinha e comecei a lecionar em faculdades, em nível superior, e fui professor ao todo por cerca de 16 anos, né? 5 anos em universidades particulares, depois 11 anos numa universidade pública. E aí
Agora, minha missão como professor já foi cumprida, pelo menos como professor de cozinha. Eu acho que agora está na hora de vir outras pessoas com novas informações e dar a contribuição delas. A minha como professor de nível superior já está cumprida. O Café Viriato é o restaurante queridinho da alta sociedade de Fortaleza e turistas da cidade. Seus pratos misturam ingredientes da culinária local com a cozinha internacional. Quando eu era mais jovem, quando eu era cozinheiro iniciante, eu tinha vários chefes que eram inspirações para a produção dos pratos. Agora, mais maduro, eu me inspiro mais nos chefes que conseguiram longevidade dos seus restaurantes, longevidade dos seus empreendimentos. Então eu admiro muito os chefes de cozinha brasileiros e europeus e americanos também que conseguiram dar longevidade diante de tanta adversidade. O restaurante ele é muito afetado por todas as crises, seja elas de consumo, econômica, crises pandêmicas. Então o restaurante ele é um baluarte que sobrevive a uma série de adversidades. E os chefs que sobrevivem não são os mais inspiradores por criarem os melhores pratos, mas são os que fundamentaram melhor seus empreendimentos para atender necessidades, sejam necessidades de status, de nutrição diária, necessidades de segurança. Então, eu hoje me inspiro mais nos chefs que conseguiram ultrapassar todas essas barreiras. Barreira do tempo, barreira do modismo, barreira das pandemias. Então, a minha inspiração mudou. Não é o prato mais bonito que me chama a atenção, mas é o mais bonito que dura muito tempo. Quando a gente montou o Café Viriato, a primeira unidade, que foi em 2012, e aí inclusive a Colibri já estava com a gente, né? Foi a primeira vez que a gente teve a ferramenta Colibri trabalhando com a gente, pelo modelo de negócio, né? E logo no primeiro ano a gente ganhou um prêmio relevante no Brasil como melhor cafeteria da nossa cidade. Então, hoje eu acho bobo, hoje eu acho fútil, mas naquele momento, naquela época, para aquele jovem, aquilo foi valeu a pena. Então, na primeira cafeteria a gente ganhou esse prêmio. Quando a gente montou nosso primeiro restaurante italiano e pizzaria, também a gente ganhou esse prêmio. E depois a gente foi ganhando prêmios repetidos. Naquela época, para aquele cozinheiro, para aquela idade, aquilo tinha relevância. Ser embaixador da NCR e da Colibri, que é a empresa dela, é como ganhar o prêmio, né? E é diferente hoje, porque talvez a NCR não me procurasse se eu fosse um jovem cozinheiro que estivesse começando o restaurante. A NCR me procurou porque agora eu sou o chefe que eu queria ser, o chefe que tem longevidade com restaurantes funcionando por muito tempo. Vocês não me procurariam se eu fosse o chefe que tinha um restaurante por 1 ano. Vocês me procuraram porque eu sou o chefe que tem 25 anos de mercado. Então é como ganhar o prêmio de novo. Só que agora, atendendo ao que eu quero, ter longevidade, funcionar por muito tempo, ter lucratividade e ter a experiência de ter passado por todas essas crises. Então vocês não me procuraram porque eu sou o chefe que faz pratos mais bonitos, mas porque eu sou o chefe que faz restaurantes lucrativos. O Colibri me dá a possibilidade de amarrar informações. O restaurante ele tem uma série de demandas operacionais, de mão de obra, gestão de pessoas, gestão de políticas públicas que impactam diretamente. Então o restaurante ele é muito sensível a políticas públicas de um modo geral. Isso faz com que o nosso tempo para o funcionamento gerencial fique muito reduzido. A nossa demanda operacional, de gestão de pessoas e de gestão de ecossistema público, né, onde a gente está inserido, demanda muito tempo. Então, o Colibri faz com que a gente tenha eficiência no recolhimento de informações, faz com que a gente tenha mais controle de vendas e essa informação hoje ela é super facilitada. Eu consigo pegar ela no meu celular, eu consigo ligar para um funcionário e ele me passar a informação na hora, fazendo com que
O que antigamente eu precisasse de uma planilha de um programa à parte, que transferia para outro sistema, que transferia para outro e que às vezes até tinha que manualizar, né? Hoje eu não preciso mais, está tudo num computador só, num programa só. O Café Viriato possui 3 filiais em Fortaleza, além dos restaurantes localizados nos endereços mais nobres de cada cidade. O Café Viriato também opera com delivery para proporcionar a mesma experiência na sua casa. Venha conhecer o Café Viriato e viva essa experiência incrível!